maravilhosos! Como é que vocês estão? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Existem muitos filmes ótimos baseados em histórias reais, né? Alguns retratam com fidelidade realmente o que de fato aconteceu, enquanto outros apenas buscam ali inspirações em biografias ou eventos históricos, não é mesmo? E olha, no vídeo de hoje separamos 5 filmes baseados em fatos reais. Então vem com a gente porque o vídeo de hoje tá sensacional. Mas antes de surpreender você, deixa o seu like, vai, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você tem certeza que vai assistir esses filmes aí com você. E para abrir a nossa lista, temos a lista de Schindler. Filme de drama histórico, lançado em 1993 e dirigido por ele, Steven Spielberg. Ele tá por toda parte, não é mesmo? O filme é baseado em fatos reais e conta a história de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de 1000 judeus, gente, durante o Holocausto. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial na cidade de Cracóvia, na Polônia, ocupada pelos nazistas. Oskar Schindler, interpretado por Liam Neeson, é um alemão oportunista e ambicioso que chega à cidade com a intenção de lucrar com a guerra. Ele estabelece uma fábrica de utensílios de cozinha e emprega uma grande quantidade de trabalhadores judeus, aproveitando-se, dos baixos custos de mão de obra. No início, Schindler trata seus trabalhadores judeus como uma mão de obra barata e totalmente descartável. No entanto, à medida que testemunha os horrores do Holocausto e a perseguição aos judeus, se intensifica, ele começa a se sensibilizar com a situação e decide então usar sua influência de recursos, para proteger os seus trabalhadores. Schindler faz uma lista de nomes, conhecida como a lista de Schindler, com o objetivo de salvar o maior número possível de judeus da deportação e da morte nos campos de concentração. Ele suborna autoridades nazistas e arranja empregos para os judeus de sua fábrica, garantindo aí a sua segurança. E conforme a guerra avança, Schindler se arrisca cada vez mais para proteger os judeus, enfrentando a crueldade e o poder dos nazistas. Ele faz alianças com outros personagens influentes, como Isaac Steen, um contador judeu que o ajuda a administrar também a fábrica e a criar a lista. O filme é rico em detalhes. Ele retrata as dificuldades enfrentadas pelos judeus sob o regime nazista, incluindo as atrocidades cometidas nos campos de concentração. Ele também mostra o impacto das ações que Schindler na vida dos judeus salvos, destacando a importância da sua coragem e humanidade em meio à brutalidade da guerra. E sabe como esse filme termina? No final do filme, Schindler é forçado a fugir quando o exército da União Soviética se aproxima de Cracóvia. Antes de partir, ele lamenta que poderia ter salvo mais pessoas se tivesse vendido os seus pertences para resgatar mais judeus. No entanto, os judeus que ele salvou o consideram um herói e expressam a sua gratidão por sua valiosíssima contribuição. A lista de Schindler foi muito aclamado pela crítica, gente. Recebeu 7 Oscars. É isso mesmo, gente. 7 Oscars, incluindo o melhor filme e melhor diretor. O filme retrata a história real. Gente, é real mesmo. A história real de um homem que arriscou tudo para fazer a diferença em um momento sombrio da história e serve como um poderoso testemunho do triunfo, da esperança e da compaixão em meio ali à adversidade. E seguindo a nossa lista, temos agora 12 anos de escravidão. Filme de drama histórico lançado em 2013 e dirigido por Steve McQueen.
Baseado em uma história real, o filme retrata a vida de Solomon Northup, um homem livre que é sequestrado e vendido como escravo nos Estados Unidos durante o século XIX. E o enredo, gente, se passa no início dos anos 1840, quando Solomon, um homem negro e livre, vive em Nova York com sua esposa e filhos. Ele é um músico talentosíssimo e respeitado em sua comunidade. Mas, depois de aceitar uma proposta de trabalho aparentemente inofensiva, Solomon é drogado, sequestrado e vendido como escravo. Solomon acorda em uma plantação no sul dos Estados Unidos, onde é forçado a adotar o nome de Platt e é tratado como propriedade por seus novos donos. Ele passa por uma série de experiências traumáticas, gente, incluindo trabalhos forçados, abusos físicos e psicológicos e a perda da sua identidade e liberdade. Ao longo dos 12 anos de sua escravidão, Solomon é transferido entre diferentes proprietários, cada um com a sua própria personalidade e crueldade. Ele trabalha em plantações de algodão e enfrenta as injustiças e horrores da escravidão, testemunhando também a brutalidade contra outros escravos. E durante a sua jornada, Solomon encontra diferentes pessoas que ajudam ou o prejudicam. Ele conhece outros escravos, como Patsy, uma mulher jovem e talentosíssima que sofre abusos constantes do dono da plantação. Solomon também encontra um carpinteiro canadense chamado Samuel Bass, interpretado por Brad Pitt, que lhe dá a esperança ao expressar a sua convicção de que a escravidão é um mal terrível. O filme retrata as profundas injustiças e violências da escravidão, bem como a luta constante de Solomon para manter a sua dignidade e esperança de liberdade. Ele se esforça para sobreviver, gente, e encontrar também uma maneira de voltar para sua família. E finalmente, depois de 12 anos, Solomon consegue entrar em contato com pessoas no norte dos Estados Unidos que trabalham com a sua libertação. Ele retorna à sua vida livre em Nova York, reunindo-se com a sua família e também lutando para se adaptar depois de tantos anos de sofrimento. Gente, essa é a história real, baseado nas memórias reais de Solomon Northup. O filme aborda questões de raça, liberdade e justiça, destacando a brutalidade e a desumanidade da injustiça da escravidão. E o filme é rico, né? Ganhou 3 Oscars, o de melhor atriz coadjuvante para Lupita Nyong'o, melhor roteiro adaptado e melhor filme, e é considerado uma das obras mais impactantes e importantes sobre a história da escravidão nos Estados Unidos. O queridinho Apollo 13, que é um filme de drama e aventura espacial lançado em 1995, dirigido por Ron Howard e baseado em eventos reais. O filme conta a história da missão Apollo 13 na NASA, né, que teve um sério incidente durante a sua viagem à Lua em 1970. A história começa com a equipe da Apollo 13, composta pelos astronautas Jim Lovell, interpretado por Tom Hanks, Fred Haise, interpretado por Bill Paxton, e Jack Swingert, interpretado por Kevin Bacon, se preparando para a missão lunar. No entanto, 2 dias depois do lançamento, uma explosão a bordo do módulo de serviço da espaçonave danifica severamente os sistemas críticos, incluindo a fonte de oxigênio e eletricidade. A explosão coloca a vida dos astronautas em perigo iminente e eles são forçados a abortar a missão lunar e voltar para a Terra em condições extremamente precárias. Com poucos recursos disponíveis, a tripulação precisa enfrentar ainda uma série de desafios para sobreviver e retornar com segurança.
Isa, e o que está acontecendo aqui na Terra? Não tem ninguém para ajudar? Pois é, enquanto o Apollo 13 luta para retornar à Terra, a equipe de controle da NASA trabalha incansavelmente para encontrar soluções para os problemas enfrentados pelos astronautas. Eles enfrentam dificuldades técnicas e limitações de tempo, precisando improvisar também e tomar decisões difíceis para garantir a sobrevivência da tripulação. No espaço, os astronautas enfrentam problemas como falta de energia e tem mais, escassez de água e oxigênio e também temperaturas extremas. Eles precisam usar sua engenhosidade e habilidades também para consertar equipamentos danificados, improvisar soluções e também manter a calma em meio à adversidade. Enquanto isso, suas famílias e o público em geral acompanham a agonia da missão, torcendo pelo retorno seguro dos astronautas. O filme retrata o drama humano e o trabalho em equipe, tanto no espaço quanto no centro de controle da NASA, mostrando todo o esforço em conjunto para superar obstáculos aparentemente insuperáveis. No final, Apollo 13 volta à Terra com uma reentrada arriscada, mas bem sucedida. Os astronautas são bem recebidos, gente, como heróis mesmo. E o incidente se torna um marco na história da exploração espacial, destacando a coragem, a resiliência dos astronautas, das equipes de suporte em face da adversidade. O Apollo 13 é um filme emocionante que retrata os eventos reais e heróicos da missão espacial, capturando a tensão e o perigo enfrentados pelos astronautas e as ações desesperadas tomadas para garantir a sua sobrevivência. O filme foi aclamado pela crítica, viu? Até hoje recebendo 9 indicações ao Oscar. É isso mesmo, gente. 9 indicações, ganhando os prêmios de melhor edição e melhor som. E seguindo a nossa lista, temos O Discurso do Rei, filme lançado em 2010, dirigido por Tom Hooper. O filme retrata a história real do rei George VI do Reino Unido e seu desafio de superar uma gagueira incapacitante antes de fazer um importante discurso durante o início da Segunda Guerra Mundial. A história se passa na década de 1930, quando Albert Frederick George, interpretado por Colin Firth, o segundo filho do rei George V, é atormentado por uma gagueira desde a infância. O filme mostra seu crescente desconforto com a gagueira e suas tentativas também frustradas de curá-la através de vários tratamentos tradicionais. Quando seu irmão mais velho, Edward VIII, abdica do trono para se casar com uma mulher divorciada, Albert é coroado como rei George VI. Ele relutantemente assume o papel de monarca, enfrentando o desafio de lidar com a nação em um momento crucial, quando a Grã-Bretanha se prepara para entrar na guerra contra a Alemanha nazista. A esposa de Albert, Elizabeth, o convence a buscar a ajuda de um terapeuta da fala, o Lionel, um australiano pouco convencional. Lionel utiliza métodos não convencionais e uma abordagem pessoal para ajudar Albert a superar sua gagueira e a encontrar confiança em sua voz. Enquanto Albert se submete ao treinamento com Lionel, eles desenvolvem uma amizade única, gente, e também íntima. O Lionel desafia as expectativas sociais e a hierarquia real, tratando Albert como um igual e ajudando a superar suas inseguranças e também os medos. Enquanto o treinamento progride, Albert é chamado a enfrentar desafios mais importantes da sua vida, fazendo um discurso ao vivo para a nação e o Império Britânico no início da Segunda Guerra Mundial. Com o Lionel ao seu lado, Albert supera suas limitações e entrega um poderoso discurso que une e inspira o povo britânico.
O Discurso do Rei é uma história comovente sobre a superação pessoal, a amizade, a liderança. O filme retrata as lutas internas de um homem que foi forçado a assumir uma posição de destaque, mesmo sofrendo de uma gagueira incapacitante. Além disso, o filme destaca também a importância do apoio emocional e do encorajamento mútuo na superação dos desafios. E olha, eu vou falar para vocês, ele foi muito aclamado pela crítica. Ele recebeu vários prêmios, incluindo o Oscar de melhor filme, melhor diretor e melhor ator para Colin Firth. Estamos chegando ao fim. Calma, tem mais um aqui, ó. O último na nossa lista para encerrar. Erin Brockovich, uma mulher de talento. Drama lançado em 2000 e dirigido por Steven Soderbergh. O filme é baseado em uma história real e conta a história de Erin Brockovich, uma mulher determinada que luta contra uma grande corporação para obter justiça para uma comunidade afetada pela contaminação da água. A história se passa nos anos 90, quando Erin Brockovich, interpretada por Julia Roberts, uma mãe solteira e desempregada, consegue um emprego em um escritório de advocacia depois de um acidente de trânsito. Enquanto trabalha em um processo de indenização por um acidente de trânsito, ela se depara com registros médicos suspeitos relacionados à empresa de energia Pacific Gas and Electric. Erin começa a investigar o caso e descobre que a empresa está contaminando a água potável, gente, de uma pequena cidade chamada Hinckley, na Califórnia, com um produto químico chamado cromo hexavalente. Ela descobre que essa contaminação está causando sérios problemas de saúde, como câncer, entre os moradores da cidade. Determinada a fazer justiça, Erin convence o seu chefe a permitir que ela continue investigando o caso. Com a sua determinação, ela reúne evidências e depoimentos dos moradores afetados enquanto enfrenta resistência forte da empresa que tenta encobrir ali a situação. Apesar de não ter formação jurídica, Erin usa sua inteligência, perspicácia e charme para reunir provas suficientes e levar o caso aos tribunais. Ela luta contra a negligência corporativa, o sistema legal e os desafios pessoais também para defender, os direitos dos cidadãos e obter uma compensação justa. O filme retrata a batalha legal e os desafios enfrentados por Erin e também a sua luta pessoal para equilibrar ali sua vida profissional e sua responsabilidade também como mãe. Ela enfrenta críticas e resistência, mas persevera em sua busca por justiça. Erin Brockovich, uma mulher de talento, é uma história inspiradora sobre a força e a determinação de uma mulher comum que se torna uma verdadeira defensora dos direitos das pessoas. O filme recebeu elogios da crítica e foi indicado a várias categorias no Oscar, incluindo, bora lá, melhor filme, melhor direção e melhor atriz pelo desempenho de Julia Roberts. A história de Erin Brockovich continua sendo um exemplo, gente, de resistência e luta pelos direitos dos vulneráveis. E você, já assistiu a esses filmes? Curte filmes baseados em fatos reais? Deixem aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like também, tá? Se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com a galera. Venha fazer parte da nossa comunidade. A Família Clube te recebe com muito carinho. E eu te encontro no próximo vídeo. Beijo, tchau!